Fala pessoal, aqui é Aurélio Barros, diretor da Escola de Teatro em Cena. Está começando mais um Guia em Cena. E hoje nós vamos falar sobre os processos da imaginação. É isso mesmo, a imaginação segundo Stanislavski no seu livro A Preparação do Ator. Então, fica com a gente, roda a vinheta aí que a gente já vai começar. E aí pessoal, como falamos no vídeo passado, o si mágico ele nos leva ali, é uma alavanca que nos tira do cotidiano e nos leva à imaginação. A peça, por exemplo, o texto, elas são invenções do dramaturgo, que é uma série de circunstâncias dadas, cogitadas por ele. A realidade factual é coisa que não existe em cena, porque a arte ela é produto da imaginação. Assim como deve ser a obra do dramaturgo. O ator ele deve ter por objetivo aplicar a técnica para fazer da peça uma realidade teatral. Então, gente, nesse processo, o maior trabalho cabe à imaginação, entende? Então, assim, o ator ele precisa da imaginação e precisa de um pouco de fantasia. Qual a diferença das duas, por exemplo? A imaginação, ela vai criar coisas que podem existir ou acontecer, ao passo de que a fantasia, ela inventa coisas que não existem, que nunca existiram e nem existirão. E, no entanto, quem sabe, elas talvez até um dia passem a existir. Porque, por exemplo, quando a fantasia criou o tapete mágico, quem iria pensar que nós um dia estaríamos voando através do espaço? Então, tanto a fantasia quanto a imaginação, elas são indispensáveis no trabalho do ator. Então, assim, o dramaturgo, será que ele fornece tudo que os atores têm que saber sobre a peça? Pode-se, acaso, sei lá, em 100 páginas de texto ali, relatar inteiramente a vida de todos os personagens? O autor, ele fornece pormenores suficientes daquilo que aconteceu ali antes, um pouco para que o ator estude. Fica muitas coisas ali nas entrelinhas. Então, o trabalho do ator com o texto é um trabalho que tem que ser muito focado, porque o dramaturgo, geralmente ele não vai dar tudo, ele nunca dá tudo. É possível que, por exemplo, no texto nós achemos João sentou, sai Pedro, mas aí a gente, como ator, a gente não pode surgir do ar e nele desaparecer, por exemplo, por causa da indicação cênica lá. A gente nunca pode acreditar numa ação assim geral. Ele se levanta, anda de um lado para o outro, agitado, ri, morre. Até as características pessoais, elas são fornecidas de forma mais solta. Por exemplo, é um jovem personagem de aspecto agradável, fuma muito, mas não é tudo que o autor, o dramaturgo dá. Isso, às vezes, nunca é tudo. E as falas, será que será bastante decorá-las? Será que os dados fornecidos descrevem ali o caráter dos personagens e nos indicam todas as coisas que o personagem tem que fazer, os impulsos, as ações? A tudo isso, essas coisas, esses exemplos que eu dei, o ator deve dar mais profundidade e buscar por meio do estudo as entrelinhas. Porque no desenrolar da peça, nós temos que estar completamente conscientes de todas as circunstâncias que nos cercam. Tudo do espetáculo. A gente tem que estar também ligado numa cadeia interior que foi imaginada por nós, no trabalho de criação do ator, para quê? Para ilustrar o papel que a gente está representando. E com esses momentos vão se formar uma série ininterrupta de imagens, parecidas como uma espécie de filme cinematográfico, Stanislavski fala no livro. Porque é como se essa arte, à medida que a gente vai criando, vai trabalhando, isso vai como se fosse se projetando na tela ali de uma visão interior, que vai se tornar ali viva e real as circunstâncias que nós nos encontramos ali na peça.
Essas imagens interiores, elas vão criar um estado de espírito correspondente e vão despertar emoções e também vai nos manter o quê? Nos limites ali da peça. Essas imagens interiores, a gente já falou muito sobre consciente, subconsciente, né? Mas será que essas imagens que a gente entende ali, elas estão dentro da gente? A gente tem a capacidade de trazer essa imagem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa caneta aqui, ela existe fora de mim. Eu olho aqui para ela e tenho a impressão de que eu estou projetando o que eu chamaria o quê? De antena visual. Se eu fechar os olhos aqui, eu vejo outra vez essa caneta na tela de minha visão interior. Dá-se o mesmo processo, por exemplo, ao lidar com sons. A gente escuta ruídos imaginários com o ouvido interior. O ator precisa ter visões em cena, precisa acreditar naquilo que vê, naquilo que ouve. A gente vai falar sobre isso ainda quando chegar no processo de fé cênica. Então vocês mesmos podem provar isso. Vocês podem fazer um relatório coerente de toda a sua vida em função das imagens das quais vocês se recordam, por exemplo. Pode parecer um pouco difícil, mas vocês vão descobrir que na realidade o trabalho não é assim tão complicado, né? Então assim, por que esse trabalho não seria tão complicado? Porque embora os nossos sentidos e as nossas experiências emocionais sejam mutáveis e impossíveis de captar, aquilo que a gente vê é substancial. As imagens, elas se fixam com muito mais facilidade e firmeza em nossa memória visual e elas podem ser evocadas à vontade, lembradas a qualquer momento. São várias coisas que a gente lembra da nossa vida. Às vezes a gente fecha os olhos, parece que a gente está num lugar, né? Parece que está fazendo uma coisa. Toda a imaginação do ator, ela deve ser minuciosamente elaborada e solidamente erguida sobre uma base de fatos. Ele deve estar apto a responder a todas as perguntas. Quando, onde, por quê e como. As perguntas que ele vai fazer a si mesmo, enquanto ele vai ali gerar o processo de criação por meio dessas frases, né? Então, assim, usar isso daí no processo de criação. Algumas vezes, o ator nem sempre vai precisar desenvolver todo esse esforço. A imaginação, ela pode trabalhar também intuitivamente, entende? Mas o ator precisa estar envolvido, que ele se entregue ao papel, tanto de corpo quanto de espírito. Ele deve sentir o desafio, ele deve sentir a ação de forma física, de forma intelectual, porque a imaginação, carecendo de substâncias, a imaginação ela carece do corpo. Imediatamente você vai ter o desejo de fazer uma ação. Pensou, logo você vai agir. E isso é importante no trabalho da emoção. Portanto, cada movimento que vocês fazem em cena, cada palavra que vocês dizem, é resultado da imaginação. Se vocês pronunciarem alguma fala ou fizerem alguma coisa mecanicamente, sem compreender plenamente quem são, de onde vieram, por quê, o que querem, para onde vão e o que farão de repente quando chegarem lá, se vocês não criarem, não desenvolverem isso, vocês estarão representando sem imaginação. E isso pode se transformar de forma irreal. Vocês não vão passar de atores mecânicos, entende? Então, a imaginação é importantíssima. E é exatamente nessa base que nasce ali o processo de criação do ator, né? Então a gente vai falar muito sobre isso ainda durante todos os assuntos que a gente vai abordar aqui do livro do Stanislavski. Então se você gostou do vídeo, ó, se inscreve aí, dá uma força aí pra gente no canal, que a gente vai estar produzindo materiais para vocês, para que vocês possam estar realmente trabalhando mais dentro dessa técnica do ator. Até o próximo encontro.